Boa noite a todos. Vamos elevar o nosso pensamento ao mais alto, a esse Pai amoroso e justo, a Jesus, nosso irmão maior, a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, e a toda a espiritualidade amiga que, em nome de Jesus, sempre nos acompanha, pedindo a esse Deus que a sua misericórdia infinita se estenda sobre toda essa humanidade que neste momento passa por tantas tribulações. Sabemos que tudo está sob o domínio desse Pai. E pedimos a Jesus, nosso Mestre, que nos ampare, nos oriente e que nos ajude a nos manter nesse caminho reto, com as suas lições e os seus exemplos. E pedimos, neste momento, a permissão para iniciarmos os estudos dessa noite, sob as bênçãos de Jesus e que Ele esteja no meio de nós. Que assim seja, graças a Deus. Muito bom. Então, com a prece da Cláudia, nós abrimos mais essa noite de estudos, né? Estudos da mediunidade, que acontece toda quarta-feira às 18 horas, em parcerias, né, do Centro Espírita Luz e Caridade e o Cefec. É só o Cefec de Itajubá ou tem mais algum centro? É? Tem o da Cláudia, né? Qual que é o da Cláudia? A Cláudia não tem Nesse, conta, não. é só de estudo, eu, a Soninha e eu. Ah, Não tá. tem centro, não. Ela faz estudo, mas ela participa do Cefec. A Cefec. Telinha que E, participa de uma isso, outra instituição, né? isso, aqui em Piranguinho. É o Ah, Jefa, Jefa. é o grupo Jefa, isso, que nós não estamos sem a nossa sede também, sem a nossa casinha física, mas estamos aqui estudando, né? A gente Estamos, auxilia, isso, a gente estamos na, faz na sede remota hoje, né? Todo mundo. isso, mas é já, com a graça de Deus, que nós vamos conseguir nossa casa. Então, e hoje nós, dando essa continuidade, hoje nós estamos ainda no 13º capítulo do livro Evolução em Dois Mundos, né? Livro de autoria espiritual de André Luiz e psicografias de Chico Xavier e Valdo Vieira, né? Hoje é a 13º capítulo, Alma e Fluidos, e o Vitor vai apresentar desse 13º capítulo a segunda parte, já que na última quarta-feira foi a primeira parte desse capítulo. Então, Vitor, está com você. Todos novamente. Então vamos compartilhar a nossa tela para a gente poder começar, né? Olha, acabou de aparecer uma imagem aqui para mim que minha internet está oscilando, viu? Então, se travar alguma coisa, me fale. Então, paramos aqui, né? Fim do primeiro encontro. Ficou da gente começar, então, esferas espirituais, né? Tem esferas espirituais. Então vamos ver o que que isso tem a ver com o nosso capítulo. Então, o nosso capítulo fala sobre as almas e os fluidos. É muito interessante. Então, vamos começar falando aqui de esferas espirituais. Tá? Estamos no quarto item, vamos até o 8. E André Luiz vai falar o seguinte: vai falar que muitos comunicantes da vida espiritual têm afirmado em diversos países, acho interessante ele fazer essa menção, em diversos países, que o plano imediato à residência do homem jaz subdividido em várias esferas. Isso é uma informação que nós, inclusive, discutimos, né? Semana passada, o pessoal falou do planeta Terra como, né, várias camadas, como se fosse uma cebola. E aqui nós colocamos aquele mapa que tem no livro Cidade no Além, da Igorina Cunha, né, que nós temos aí a Terra no centro, né, a Terra no centro, e vinculada a elas diversas esferas, né? Onde está o número 4 é o nosso lar. Então, tirei uma citação desse livro,
sabemos que a Terra é um grande magneto. A gente estudou isso, estudamos isso também em mecanismos da mediunidade, que se projeta no espaço mantendo um campo magnético ativo e diferenciado, que comporta esferas espirituais, né, esferas concêntricas. Então, a esfera de número 7, por exemplo, ela tem o mesmo centro que a Terra, né? Olha como é que ela é enorme, né? Então, são esferas que se projetam a partir do centro. Tudo que está em vermelho, então, são citações complementares. Para justificar a nossa asserção, ou seja, para poder justificar essa afirmação do André Luiz, que, né, há esferas espirituais, lembraremos em rápida síntese que a crosta terrestre, na maior parte dos elementos que a constituem, é sólida, mas conservando aqui e ali vastas cavidades repletas de líquido quente ou de material plástico. Então ele está falando que há esferas espirituais que se projetam além do nosso planeta, e ele faz uma correlação com o nosso planeta, né, que é, é tido como uma esfera. O planeta Terra não é uma esfera como uma esfera, né? O formato dele chama geóide. Mas, como modelo representativo, nós temos, né, a Terra como, né, uma esfera. Lá no núcleo central tem a chamada semente, depois tem núcleo, manto, várias esferas concêntricas. Então, sobre aquele princípio que o macro está no micro e o micro está no macro, André Luiz faz uma comparação para justificar as esferas espirituais é, ligadas à Terra. Também se dá o fato que a Terra também é composta por esferas, né, a partir do seu núcleo. Seria isso, tá? Uma comparação que André Luiz fala. Encontramos, assim, na constituição natural do planeta, desde a barisfera, que é o núcleo, até a ionosfera, que é a camada mais distante, né? Múltiplos ciclos de força e atividade na Terra, na água, no ar. Tanto quanto nos continentes, identificamos as esferas de civilização. E nas civilizações, as esferas de classe, a se totalizarem numa só faixa do espaço. Então, André Luiz ele fala o quê? Que ligado à Terra, nós temos as esferas espirituais, né? A própria Terra é constituída por esferas materiais, desde o seu núcleo. E André Luiz fala que até a nossa organização planetária é feita sob a forma de esferas, né? Então ele dá o exemplo de esferas de classe, né? Esferas de civilização. Então ele se refere também à vida do mundo espiritual, em que há uma interpenetração da vida espiritual com a material, das esferas materiais e esferas espirituais. Achei muito inteligente essa comparação dele, né, de se referir a esferas espirituais e tomar como base até a nossa organização, né, em esferas de classe. Aí deixou claro que há uma interpenetração, né, entre as diversas esferas materiais e espiritual, né? E esse era o item esferas espirituais que vai servir, então, né, para constituir aí o conhecimento acerca do assunto almas e fluidos. O próximo tema nosso é os chamados centros encefálicos, né? O que isso tem a ver com almas e fluidos? Esse tema também já é um assunto que já foi tratado diversas vezes, né, em outros capítulos, né? E nós trazemos também aqui o que André Luiz fala sobre ele. Então, André Luiz começa falando o seguinte: pois, em novo plano, a dividir-se em variados setores de ação e de luta, que a consciência desencarnada, agora relativamente responsável, vai conhecer o resultado de suas próprias criações na passagem pelo campo carnal, através dos reflexos respectivos em seu pensamento, o fluido em que se lhe imprimem os mais íntimos sentimentos e que lhe define os mais íntimos desejos. Então, André Luiz está falando daquela questão relacionada com a lei de causa e efeito. Desencarnamos sem a veste material, nós vamos ter mais contato, vamos ter um contato mais vivo, mais próximo com, né, o nosso comportamento, seja em pensamento, seja em sentimento, de quando estivermos encarnados. E ele afirma que, né, quando desencarnamos, nós temos, né, um contato vivo com reflexos do nosso pensamento, que ele chama de fluido, né, o fluido em que se lhe imprimem os mais íntimos sentimentos. Então, final do encontro passado foi falado daquela questão, né, do fluido mental, da matéria mental,
Então, aqui ele volta nesse assunto. E ele vai falar agora para nós que, como a supervisão dos orientadores divinos, entre o centro coronário, né, que é um centro que nós estudamos, centro de força, um centro espiritual, do perispírito, e o centro cerebral, em movimento sincrônico de trabalho e sintonia. Então, o André Luiz vai falar que há, né, uma perfeita comunhão, um perfeito trabalho bem síncrono, né, em total sincronia entre um centro cerebral, que contém, né, os órgãos físicos, e os centros espirituais, o centro coronário na região aqui da nossa cabeça. Então, por intermédio do primeiro, que ele está se referindo ao centro coronário, a mente, né, do espírito administra o seu veículo de exteriorização, ou seja, pela mente, através do centro coronário, o espírito administra o seu corpo somático, o seu corpo físico, utilizando-se a rigor do segundo, que é o que? O centro cerebral, é isso que ele está falando, né? E esse centro cerebral recolhe os estímulos, transmitindo impulsos e avisos, ordens e sugestões mentais aos órgãos e tecidos, células e implementos do corpo por que se expressa. Então, ele está falando que, né, que nós temos o espírito pensa, por meio do centro coronário, ele transmite as informações ao centro cerebral, e o centro cerebral administra, né, o nosso corpo, né, administra as nossas funções, e ele vai falar no final que até depois, né, tem influência no nosso halo psíquico, né, na áurea. Ô, Vitor, Oi. o, o centro, o centro coronário seria no perispírito e o centro cerebral no próprio corpo físico, certo? Ele está se referindo, né, ao centro de força, na qual nós sabemos que é espiritual, e o centro cerebral, ele vai explicar daqui a pouco, ele vai falar dos órgãos do cérebro, né, os órgãos físicos Certo. que todos nós temos, tá? Então, ele vai falar dessa perfeita comunhão, desse perfeito trabalho, né? E assim, como o centro cerebral se representa no córtex encefálico, então ele está se referindo, né, aqui à região física, por vários núcleos de comando, controlando sensações e impressões do mundo sensório, né? Então, o córtex encefálico, ele controla, né, o que nós vemos, o que nós sentimos, o cheiro, o nosso tato, olfato, essas coisas todas, né? Tá falando do mundo sensório. Enquanto que o centro coronário, através também de um conjunto de núcleos do diencéfalo, possui no tálamo, para onde confluem todas as vias aferentes à corteza da vida do olfato, que é a única via sensitiva de ligação cortical que não passa por ele, vasto sistema de governança do espírito. Então, né, envolve aqui conhecimento de biologia, com certeza tive que ler várias vezes para compreender, né? Então, o que que eu entendi, né, bem simplificado, claro. O córtex encefálico, que nós vamos ver a definição daqui a pouco, recebe os estímulos, né, exteriores, por meio dos nossos olhos, por meio das nossas mãos, e o córtex encefálico passa essas informações para o diencéfalo, em que vai ser numa região do diencéfalo chamado tálamo, que vai acontecer a confluência de toda essa captação de sensações do mundo externo, e é através do tálamo, daquela região talâmica, que vai ter a conexão com o centro coronário, tá? Então, algumas definições. Ele falou encéfalo, né? É a parte do sistema nervoso central. Isso aqui, claro, nós já vimos várias vezes, mas, né, eu preciso rever isso aqui. Então, eu coloquei aqui até para eu ter uma orientação. Encéfalo, parte do sistema nervoso central, localizado dentro do crânio, né? Responsável pelas funções vitais, como pensamento, coordenação motora e regulação do corpo. Aí tem o córtex encefálico, também chamado de córtex cerebral, que ele acabou de falar. É a camada mais externa do cérebro, né? Responsável pelas funções cognitivas superiores, como pensamento, linguagem, memória e consciência. E tem o diencéfalo, que ele usou essa palavra também. Região mais na parte central, entre o tronco encefálico e os hemisférios cerebrais. Estrutura fundamental para diversas funções, incluindo a regulação hormonal, ciclo circadiano,
percepção sensorial e o controle motor. Então, aqui nós temos aí uma divisão do diencéfalo, mostrando onde está o tálamo. E aqui nessa imagem a gente consegue entender melhor quando ele fala que o córtex cerebral capta as informações do ambiente e passa, né, para o tálamo, na qual o tálamo ali, então aquela região talâmica, ela passa a informação para o espírito. Então aqui no córtex cerebral ele está com cor, né, um laranja, um verde, um vermelhinho, um azul. E aqui no tálamo tem as cores. Tem as mesmas cores. Então, ele está estabelecendo nessa imagem uma correlação entre o córtex cerebral e o tálamo, né? É quando, né? E o que o texto fala? Vamos ler de novo o que o texto fala, ó. Peraí. O centro coronário, através de todo um conjunto de núcleos do diencéfalo, possui no tálamo, para onde confluem todas as vias aferentes à cortiça cerebral, né? Então, aqui ele mostra nessa imagem, né, do córtex com o tálamo, né? E é isso que o texto está falando dessa interconexão entre o córtex e o e o tálamo, e a partir do tálamo tem a conexão da informação com o centro coronário. E aqui nós temos uma outra também, né, imagem mostrando o diencéfalo, o tálamo, né? E aqui nesse corte, né, bem aqui na região central do diencéfalo, né, onde nós temos a pineal, que fala a sede do laço mais forte do espírito com a matéria, né? Então, o tálamo é uma estrutura do cérebro localizada no diencéfalo, que atua como um centro de retransmissão para informações sensoriais e motoras. Então, foi isso que eu compreendi, né, dessa conexão entre o córtex e o diencéfalo na região do tálamo. Como a percepção sensorial, né, ela é captada pelo cérebro e transmitida né, ao nosso espírito. E vice-versa. Daqui a pouco ele vai falar o caminho, né, esse caminho é inverso. Então, aqui ele fala assim: olha, nessa delicada rede de forças, através dos núcleos intercalados nas vias aferentes, através do sistema talâmico de projeção difusa e dos núcleos parcialmente abordados pela ciência da Terra, verte o pensamento, ou fluido mental, por secreção sutil do cérebro, não do cérebro, mas da mente. Então, ele está chamando de pensamento, né? Ele falou pensamento ou fluido mental que verte da mente, né, do espírito, e por meio ali do diencéfalo e depois do córtex cerebral, né, esse pensamento flui para todo o corpo, né? Então, é esse do espírito, né? E pelas estruturas materiais do diencéfalo e do córtex cerebral, né, o nosso corpo é organizado, tá? É o caminho que ele está mostrando para nós. Então ele fala desse fluido mental, que não é produto do cérebro, mas da mente, vai influenciar, vai passar ali para o córtex cerebral e do córtex para o organismo. Fluido este que atua em todo o sistema nervoso e em todo o corpo e que vai provocar vitalidade e dirigir, né, todo o nosso organismo. Espalha-se em torno do corpo físico, organizando inclusive a psicosfera ou halo psíquico, como uma vela que cria o seu campo de luz, né? Então ele mostrou aquela conexão para nós do é, da estrutura cerebral que capta as sensações, passa para o diencéfalo e ali nós temos toda uma estrutura que está conectada com o centro coronário, né? E depois ele mostrou também que o pensamento ou o fluido mental parte do espírito e faz o caminho inverso, né? De encéfalo, tálamo, córtex cerebral, por todo o nosso, e vai, né, para todo o nosso corpo, organizando o nosso corpo biológico, né? E é esse pensamento que ele dá o nome de fluido mental, e que agora, nos próximos itens, ele vai desenvolver, inclusive, falar, né, das partículas do pensamento. E o item, ele continua desenvolvendo esse tema agora, né? Reflexão das ideias, né? Não são itens separados, não, eles guardam correlação. Ele vai falar agora que, olha só, a partícula do pensamento, né? Pois como corpúsculo fluídico
tanto quanto o átomo, é uma unidade na essência, a subdividir-se, porém, em diversos tipos, conforme quantidade, qualidade, comportamento, né, e trajetórias do componente que a integram. Então, na última quarta, nós falamos que o André Luiz disse que no plano espiritual nós temos outros elementos atômicos, vamos dizer assim, que não vem na nossa tabela periódica, né? E agora aqui ele vem desenvolver o assunto, falando que no item anterior ele falou em pensamento fluido mental, agora esse fluido é matéria, né? Tem partícula, né? Ele fala agora partícula de pensamento, como corpúsculo fluídico, né? Que é a unidade, né, do pensamento, como o átomo é a unidade e poderosa do espírito, né? O pensamento, o fluido mental, é a emissão viva e poderosa do espírito, mas ela é passiva perante a inteligência, né? Que podemos mobilizar o nosso pensamento para o bem ou para o mal, e também o sentimento, né? Que lhe dá forma e natureza para o bem e para o mal. Então, quando Kardec fala da questão dos fluidos espirituais, que o nosso pensamento modifica os fluidos espirituais, inclusive impregna os fluidos espirituais com qualidades deletérias ou salutares, né, André Luiz está explicando isso. Essa partícula do pensamento, ela é sujeita, né, à nossa questão moral, por exemplo, à nossa inteligência, ao nosso sentimento, né? Tá. Convertendo-se por acumulação, né? Então, vamos ler de novo para a gente pegar a sequência. A partícula de pensamento, pois como corpúsculo fluídico, tanto quanto o átomo é uma unidade na essência, a subdividir-se, porém, em diversos tipos, conforme quantidade, qualidade, comportamento e trajetórias dos componentes que a integram, convertendo-se por acumulação, falando do pensamento, em fluido gravitante ou libertador, ácido ou balsâmico, doce ou amargo, alimentício ou esgotante, vivificador ou mortífero, segundo a força do sentimento que o tipifica. A falta de terminologia equivalente, como raio da emoção ou raio do desejo, força essa que lhe opera a diferenciação de massa e trajeto, impacto e estrutura. Então ele fala, então André Luiz está nos explicando que o nosso pensamento promove mudanças, né, nessas partículas, nesses corpúsculos, melhor falando, do pensamento. E ele usa esse termo, raio da emoção ou raio do desejo, né, como se fosse uma força que, atuando nesses corpúsculos do pensamento, promovem, né, a modificação, a diferenciação dessa partícula do pensamento. Então, ele está detalhando para nós aquilo que Kardec, inclusive, já trouxe, né, mas usando agora uma linguagem mais técnica, né? Ainda sobre essa questão do fluido, da reflexão das ideias, com o fluido mental, carreiam-se as imagens que transitam entre os cérebros que se afinam pela reflexão natural e incessante, estabelecendo-se as ideações progressivas que, originariamente vertidas dos espíritos superiores, transmitem aos desencarnados da Terra as noções de civilização mais apurada. Então é bem interessante quando ele fala isso. Então o André Luiz está explicando como, né, os espíritos superiores atuam frente aos espíritos que estão em processo evolutivo, mas que já têm, né, essa questão do pensamento contínuo. Ele fala que o fluido mental, né, parte dos espíritos superiores, e quando os espíritos, né, em estágios ainda mais primitivos estão desencarnados, eles recebem esse fluido mental dos espíritos superiores, e quando essas entidades encarnam, né, trazem toda uma modificação, uma melhoria da humanidade, né? Olha só o que ele fala agora. E por essas mesmas entidades, em contato com as tribos encarnadas do Paleolítico, semelhantes noções descem para o chão planetário, disciplinando as criaturas e ofertando-lhes novos horizontes, à visão e ao entendimento. Então, o cientista fala que a partir de tantos milhões de anos atrás, sei lá, a roda foi criada. Ele está explicando da onde que saiu essa ideia da roda ser criada? Será que só uma pessoa de uma tribo primitiva no mundo teve essa ideia? Né? Aqui nós estamos vendo que não. O André Luiz está falando que os espíritos superiores, né, por meio desse fluido mental, vai impregnando esses espíritos no plano espiritual, e quando eles encarnam, tudo isso que eles receberam, né, de forma inconsciente dos espíritos superiores,
eles materializam. E é quando tem modificações para melhor, né, da nossa civilização, né? Então, olha só, achei muito interessante o André Luiz trazer nesses detalhes. Então, olha só que então, ele acabou aqui reflexão das ideias, mas ele continua a desenvolver esse assunto no item 7, né? Ele vai continuar falando dessas melhorias da civilização. Então, ele fala aqui dessa questão do Paleolítico, né? Então, nós citamos isso na última quarta-feira, né? Daquelas espécies de algas que sofriam mudanças no princípio inteligente quando estavam no plano espiritual e que, quando voltavam para um mundo material, traziam modificações, né? Que os cientistas não acham a explicação e falam que há um elo perdido evolutivo. Eu entendo que o texto aqui, que André Luiz está falando justamente isso, não como elo perdido, mas está falando que essas modificações no plano espiritual acontecem no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal e no reino hominal, né? Agora, quando os espíritos, à medida que os espíritos ganham essa capacidade de pensar, né, ter esse pensamento contínuo, vão aumentando a sua inteligência, a sua moralidade, essa conexão com o mundo espiritual, ela se fortalece. E ele vai falar isso nesse item 7 de inteligência artesanal, tá? Bem, então vamos continuar então. Então, o plano físico é o berço da evolução, que o plano extrafísico aprimora. Achei interessante essa frase. Então, o nosso laboratório, a nossa oficina é aqui, né? É o nosso planeta, né? Mas é lá no plano espiritual que acontece, né? Um aprimoramento, né? Um aprimoramento. O primeiro insufla o sopro da vida, cujas edificações o segundo aperfeiçoa, né? Então, o plano físico né, insufla o sopro da vida, né, cujas edificações o segundo aperfeiçoa. Então, aquela ideia, né, que André Luiz traz, por exemplo, no Nosso Lar e outros espíritos trazem, que o plano físico é uma cópia imperfeita do plano espiritual, né, tem justificativa nisso, né, que ele está falando aqui. A reencarnação multiplica as experiências, somando-as, subtrai lentamente as parcelas inúteis ao progresso espiritual. Então, olha só que interessante, né, essa jogada de palavras, né? Uma multiplica, a outra subtrai. A reencarnação multiplica as experiências, né? As nossas experiências, o nosso patrimônio, né? Nosso patrimônio espiritual. E a desencarnação, pouco a pouco, vai retirando de nós aquilo, né, que não tem serventia, no nosso progresso espiritual, né? Consolidada a incessante eclosão do fluido mental entre as duas esferas, começa para o homem novo ciclo de cultura. Olha só, a partir do momento, né, que o princípio espiritual adquire consciência de si, né, e sai daquela questão de consciência fragmentada, passa para pensamento contínuo, consolida, né? Consolida a incessante eclosão do fluido mental entre as duas esferas. Começa para o homem um novo ciclo de cultura. Os espíritos superiores, né, com a nossa evolução, os espíritos superiores aumentam essa conexão, né? Aumenta essa conexão que ele chamou de fluxo do fluido mental, né, que vai contribuir para cada vez mais, né, o nosso progresso, né, a nossa evolução como espíritos, seja na inteligência, na moralidade, evolução da nossa civilização, né? Em verdade, a mente da era paleolítica mostra-se ainda limitada, nascitura, mas não tanto que não possa absorver, embora em baixa dosagem, as ideias renovadoras que lhe são sugeridas no plano superior. Então ele fala que lá na ideia, no Paleolítico, 2 milhões de anos, a 10 mil anos, né, a idade da pedra lascada, tudo bem, éramos seres primitivos, essa conexão mental ela é limitada, sim, mas já é um grande avanço, né? É isso que André Luiz nos fala aqui. E à medida que a gente evolui, progride, né, nas asas morais e intelectuais, essa influência da espiritualidade superior, ela cada vez mais se intensifica, né? Nós ficamos mais aptos a receber os influxos mentais de outros seres, né, de outros níveis, por exemplo, de angelitude.
Então, quando André Luiz fala que, né, nós somos uma cadeia de vidas ligadas à grande vida, André, quando Emmanuel fala isso, né, que somos uma cadeia de vidas que se interliga na grande vida, lá em Pensamento, lá no livro Pensamento e Vida, André Luiz está dando exemplos disso aqui, né? Essa, essa, essa constante conexão. Nós somos ajudados pelos espíritos que estão na vanguarda e nós, né, como elos de uma corrente, ajudamos quem está na retaguarda, né? E isso acontece em todos os níveis evolutivos do universo. E André Luiz aqui está dando um exemplo, né, desse elo, dessa corrente, né? Em razão disso, pela reflexão possível, aparece entre os homens mal saídos da selva a tal da chamada inteligência artesanal, instalando no mundo a indústria elementar do utensílio. Então, no slide anterior, André Luiz fala que lá no Paleolítico, embora éramos limitados, mas nossa, já foi um salto, né? Já foi um salto de conexão com os espíritos superiores muito grande. E graças a essa conexão que ele chamou de fluxo do fluido mental, partindo dos espíritos superiores e se encaminhando até nós, que surgiu, né, o varapau para alongar o braço na colheita dos frutos dificilmente acessíveis. É aí que surgiu as anzóis e arpões, que lhe substituíam os dedos, né, para poder, por exemplo, pescar. É aí que surgiu a roda, né, para poder poupar um pouco o transporte, né, dos pés. Então, essas melhorias na civilização apareceram no mundo todo. Por quê? Né? Porque esses espíritos, quando desencarnados, recebiam os influxos mentais, né, dos seres superiores e quando eles encarnavam, né, já traziam, né, essa essas ideias, né? Essas ideias. E esses espíritos encarnando juntos, né? Um vai complementando a ideia do outro. É quando começa, né, a surgir esses utensílios que ele chamou de inteligência artesanal. Então, quando ele fala, né, tal utensílios surgiu, sei lá, há 200 mil anos atrás, é uma data, podemos dizer, que não aconteceu somente num lugar do mundo, mas em todos os lugares do mundo, né? Em todos os lugares do mundo. Então, esse é o item inteligência artesanal. E agora, plasma criador da mente. É, vamos lá. Então, é pelo fluido mental com qualidades magnéticas de indução que o progresso se faz notavelmente acelerado, né? Então, olha só, é o fluido mental, né? Ele, ele não está falando, ele tem substituído a palavra pensamento por fluido mental, né? Fluido mental com qualidades magnéticas que é responsável por induzir o progresso. Esse progresso que se faz acelerado, né, um tanto quanto acelerado em determinadas épocas da humanidade, tem origem no fluido mental com qualidades magnéticas que emanam dos espíritos superiores. Pela troca dos pensamentos de cultura e beleza em dinâmica expansão, os grandes princípios da religião e da ciência, da virtude e da educação, da indústria e da arte descem das esferas sublimes e impressionam a mente do homem, traçando-lhe profunda renovação ao corpo espiritual, a refletir-se no veículo físico que gradativamente se acomoda a novos hábitos. Então, olha só, por esse intercâmbio, por esse fluxo mental de cultura, de beleza, né? Os grandes princípios da religião e da ciência, da virtude e da educação, da indústria da arte, chegam, né, partem das esferas superiores e chegam aqui até o nosso planeta, que antes era primitivo e que agora é de provas e expiações, traçando profunda renovação ao corpo espiritual e, consequentemente, né, ao nosso corpo material, que é um espelho do corpo espiritual. Então, lá atrás, quando ele fala, né, novamente, dessa questão dos responsáveis pelo progresso do planeta, eles fazem modificações, né, no princípio espiritual que está estagiando no reino mineral e vegetal. Essas modificações, elas não são características daqueles reinos primitivos, mas sim, né, de toda a criação. Lá atrás, eles fazem interseções. À medida que nós adquirimos a capacidade de pensar, a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio,
né? Essas atuações migram para essa forma de fluido mental, fluido do pensamento, intuição, direcionamento, e vai acarretar modificação, né, em todo o nosso planeta, em toda a nossa civilização. Ali no slide anterior ele falou, né, dessa atuação da espiritualidade superior que promove, né, o surgimento dos utensílios, né, e da chamada inteligência artesanal. E aqui ele deu um passo a mais. É pelo mesmo princípio que, né, dessa conexão, desse fluxo do fluido mental que aparecem no nosso planeta os princípios da religião, da ciência. Como que alguém, né, alguns 1000 anos antes de Cristo já tinha aquela noção, né, do átomo como esferas indivisíveis, né? Né, como, né, tivemos lá os precursores do cristianismo, né, trazendo ideias que só seriam divulgadas 500 anos, mil anos depois, né? Como alguém lá atrás, lá fundou a primeira religião que era reencarnacionista, que tinha ideias reencarnacionistas, né? Então, é também por esse fluido, por esse fluxo de pensamento, de fluido mental que aparece o nosso planeta. Religião, ciência, né? A indústria, a arte, né? A arte. Então nós temos aí os grandes músicos, né, que mudaram essa questão cultural do nosso planeta, né? Os grandes inventores, né? Aquelas pessoas que encarnam, né? Reencarnam com o objetivo de fazer mesmo a humanidade progredir, né? São verdadeiros médiuns né, das esferas superiores. Aqui, né, nesse item plasma criador da mente, o André Luiz explica, né, explica. E ele fala que é o mesmo princípio, né, que foi utilizado lá atrás para poder promover modificações no princípio espiritual, né? Épocas imensas despenderá o princípio inteligente para edificar os prodígios da sensação e do automatismo, do instinto e da inteligência rudimentar. Então, né, muitas épocas, muitas eras, bilhões de anos se passaram até que, por meio de processos evolutivos, o princípio inteligente, né, pudesse desenvolver certos automatismos, né, certas capacidades sensitivas. Entretanto, com a difusão do plasma criador oriundo da mente em circuitos contínuos, então ele está falando que a partir daquele avançada entre o céu e a terra, né? Ou seja, consolida-se, né, esse intercâmbio entre as esferas superiores e a nossa esfera material. E nós vamos ver que vamos dizer assim, quando esse canal se desobstrui, quando esse canal de intercâmbio é liberado, vamos dizer assim, nós não temos só a conexão com os espíritos superiores, né? Com a espiritualidade inferior também. Não podemos esquecer disso. Mas aqui ele fala, né, a partir do momento que a gente tem o pensamento contínuo, consolida-se a reflexão entre o céu e a terra. E os fluidos mentais ou pensamentos atuantes no reino da alma imprimem radicais transformações no veículo físio-psicossomático, associando e desassociando civilizações numerosas para construí-las de novo, em que o homem herdeiro da animalidade instintiva continua até hoje no trabalho progressivo de sua própria elevação aos verdadeiros atributos da humanidade. Então, o André Luiz ele vai nos falar que a partir do momento que a gente tem, né, o pensamento contínuo, esse intercâmbio, essa reflexão, esse fluxo criador dos espíritos superiores para nós, ele se consolida e se intensifica, né? Uma nova via é desobstruída. Temos contato com os espíritos, né? Contato entre o céu e a terra, né? E lá no céu, vamos dizer assim, nós temos espíritos dos mais diversos graus evolutivos. Tanto é que hoje nós podemos fazer uma prece, dependendo da nossa prece, a gente não se conecta com os espíritos superiores, a gente se conecta com espíritos vulgares, né? Mas o André Luiz enfatiza, né, que essa conexão que promove, né, esse fluxo mental superior foi decisivo e continua sendo decisivo para a nossa evolução, né, e para o nosso progresso.
Pessoal, esse é o item 8, né? E nós finalizamos por aqui. Eu tinha até conversado essa semana com o João, que eu estava preocupado, né, de não dar tempo. E deu tempo e sobrou. Mas agora, né, nós temos a oportunidade de discutir, né, discutir e refletir juntos, né, sobre o tema. Tá bom? Muito obrigado. Muito bom, Vitor. Obrigado pela apresentação, né? Enquanto você estava falando, eu estava anotando umas coisas aqui, né? Que achei interessante essa abordagem, né? Que você falou do envolvimento dos espíritos, né? Acerca de um assunto. é, Parece que eles lançam uma ideia, né? E aqueles que estão com a antena levantada captam. Eu não lembro as palavras que você usou para explicar isso, né? É, mas não sei se é sobre aquela parte da artesanal, pensamento artesanal. É isso, não? É justamente isso. Mas é interessante você falar isso, porque eles fazem, né? Aqui, ó, quer ver? Que ele fala aqui, ó? Vou até voltar aqui no slide. Com o fluido mental, carregam-se as imagens que transitam entre os cérebros que se afinam, né, pela reflexão natural e incessante, estabelecendo-se ideações progressivas, né, que, originalmente vertidas dos espíritos superiores, transmitem aos desencarnados as noções de civilização. Quando esses desencarnados encarnam, eles lá trazem todas essas ideias, né? E isso que você falou é interessante. Nem todos captam, mas muitos captam e passam a influenciar os demais que não tiveram essa percepção. Eu achei interessante isso daí porque uma vez eu vi um documentário que é engraçado que o mundo viveu anos e anos, por exemplo, sem avião, né? Sem ter um avião, sem ninguém inventar o avião. De repente, numa época muito próxima, o Santos Dumont, né, inventa o avião e os irmãos Wright nos Estados Verdade. Unidos também um modelo um pouco diferente. Então, parece que a espiritualidade, quando ela tem um- uma ideia nova, uma invenção que vá facilitar a humanidade, ele lança uma ideia e aqueles que estão antenados captam e cada um interpreta de acordo com o seu conhecimento, né? Eu anotei também, por exemplo, a eletricidade, quando começaram a trabalhar com a eletricidade, foram trabalhando desenvolveu a corrente contínua, outra alternada, né? E cada um achando que um tipo de corrente era melhor que a outra. Mas é engraçado porque o mundo passa anos sem ninguém ligar para o assunto, sem ninguém desenvolver esse assunto. De repente, numa mesma época, começa pessoas diferentes em pontos diferentes do planeta, né? E Ô, João, oi, e olha que interessante. Você falou disso aí, e eu lembrei do filme. O Thomas Edison e o Tesla tiveram lá uma rusga, né? Aí você fica pensando, por que que os dois encarnam na mesma época? Não poderia ser só um e evitar exato, isso? Entendeu? Mas assim, o negócio é democrático, né? Ó, você tem ideia? Vai e contribui. sim. Interessante. A própria espiritualidade, né? Se você for ver, as irmãs Fox nos Estados Unidos é muito próxima do Kardec, né? Lá na França, Sim. as mesas girantes. Então, é incrível como a gente percebe que a espiritualidade vai lançando essas correntes, né? E aqueles espíritos que estão antenados vão pegando. E eu lembrei também de um livro de André Luiz, que alguém vê no plano espiritual um quadro pintado, né? E ele fala, nossa, que cópia interessante, né? O quadro é igualzinho um quadro que existia
na Terra, lá, pintado por um pintor encarnado. Aí ele fala que cópia perfeita, né? Ele fala, não, o mentor fala para ele, não é cópia, a da Terra que é cópia, porque o artista teve aqui no plano espiritual, viu, se inspirou e chegou lá e pintou. Então, a impressão que dá é que as coisas, quando elas têm que surgir, elas aparecem, elas já existem, né, no plano espiritual, e os espíritos vão vendo aquilo e se inspirando. E quando eles, por exemplo, durante o sono, quando eles acordam, eles começam a ter essas ideias, essas inspirações para essas criações, né? Ô, João, e quando a gente lê lá na Gênesis, aquele capítulo, os tempos são chegados, é uma frase muito simples, mas forte, né? Os tempos são chegados, não tem muito mais o que falar, né? Há uma corrente geral na humanidade de mudança, né? De transição, e nada que a gente faça, né? Vai conter, né? Vai atrapalhar, né? A gente que trabalhe junto para não atrasar. E eu passei no grupo, não sei se vocês chegaram a ver, um vídeo bem interessante que é sobre como como a matéria, o pensamento vira matéria. E não é espírita, é uma coisa assim da ciência, do que eles falam da parte quântica, né? Da física quântica. Então, ou seja, isso que está nesse capítulo do André Luiz já há algum bom tempo, né? Há alguns anos, algumas décadas, a ciência da Terra está também chegando, né? Conseguindo ratificar esse poder do pensamento, né? Achei bem interessante. Sim, sim. Vamos abrir para os comentários dos colegas também. Eu sempre faço o comentário primeiro, não é para tirar Ai, nossa, o João falou bem o que eu queria falar. Não é simplesmente para motivar as pessoas também a participarem, né? Se vocês quiserem, eu falo no fim também. Quem, quem quer falar? Quer falar, Alice? Eu fiquei na cabeça, foi o caminho das sensibilidades. Eu fiquei me perguntando por que que o olfato teria um caminho diferente do restante dos sentidos. Acho que a doutora Ivênia sabe essa resposta. Não sabe não, doutora Ivênia? Como é que é? Peraí, é um caminho diferente? Pelo menos o que fala lá é que fala que os sentidos passam pelo tálamo, mas fala exceto o olfato, que passaria por um caminho diferente. Mas por que um caminho diferente só para um sentido? Alice, essa coisa de tudo que que vem do espírito passa pelo tálamo, isso tem uma justificativa até evolutiva. Porque, olha, imagina os outros seres vivos que já têm sistema nervoso, como o peixe, como os répteis, os mamíferos, os animais não humanos, né? Então, eles têm a mentezinha dele, têm o espiritinho deles, e eles não têm córtex ainda, pelo menos bem desenvolvido. Então, onde é que o espírito vai atuar? No que já tem. Ele já tem tronco encefálico, ele tem um tálamo. Aí, quando vai tendo o córtex que vai se ampliando, o tálamo ele manda as informações para o córtex. Mas também é uma forma de aliviar o córtex, porque assim, o trabalho do córtex cerebral tem-se a informação de que ele gasta 25% da energia do corpo, quando em estado normal, assim, sem grande atividade. Você imagina, então, se tudo fosse descarregado no córtex o tempo todo, ele ia ficar esgotado e acabar com a energia do corpo. Então, é assim, o córtex cerebral ele trabalha num regime de stand-by, ele fica assim, meio ligado, mas meio assim apagadinho. Quando vai chegando algum estímulo no cérebro, passando pelo tálamo, então, antes de passar pelo tálamo até, quando entra pelo tronco encefálico,
No tronco encefálico, na parte mais alta, que é o mesencéfalo, tem uma, digamos, eu falo para os meus alunos que é uma espécie de pedágio. Qualquer estímulo que chega ali, ele então ele faz uma conexão com a rede que tem nessa região, é chamada de formação reticular, e aí parte dessa região, fibras que vão até o tálamo, mas vão por um caminho, como você disse, um caminho diferente, um caminho paralelo. É como se corresse por fora. Vamos imaginar, então, por exemplo, um estímulo auditivo. Então, ele entra ali pelo nervo auditivo. Quando ele chega na formação reticular, que ele faz essa sinapse, aquela via que vai no córtex auditivo, ela continua, ela vai no tálamo, o tálamo manda essa informação para o córtex auditivo do cérebro. Mas a formação reticular manda uma via por fora que vai ativar todo o córtex cerebral, mas sem dizer de que tipo de estímulo se trata. Se é de dor, se é de temperatura, se é auditivo, se é visual. É assim, é uma espécie de coisa dizendo, olha, córtex, trata de ficar alerta porque vai chegar estímulo importante aí. Mas ele alerta todo o córtex cerebral e não a região específica da audição. Isso acontece com todos os estímulos. Então, essa formação reticular, essas fibras que partem daí vão para o tálamo, numa região específica, e vai para todo o córtex, é chamada de via extraleminiscal, porque a via que vai no córtex específico é chamada via leminiscal, entendeu? Então, é assim, é uma forma, primeiro passando pelo tálamo, de poupar o tálamo de uma agressão o tempo todo muito intensa, né? Então, a coisa funciona. Então, essa é uma razão, e a outra é porque nos seres onde ainda não existe córtex cerebral, ele está só se insinuando, o espiritinho do ser, a mentezinha dele tem que atuar no que já tem, que é o tronco encefálico e o córtex, viu? A explicação é essa. Eu não entendi por que que ele destaca o olfato como diferente dos outros. Olha, existe uma estimativa de que a função do olfato ela é mais antiga do que o tálamo. Então, assim, ela já pegava o córtexzinho que tinha e ia lá. Quando chegou o tálamo, ela falou, mas para que eu vou passar isso se eu já tenho o meu caminho? Entendeu? Então, é isso. É porque se desconfia que evolutivamente a via olfatória ela já pré-existia antes do tálamo. Até a questão do faro, né, dos animais, que é uma questão bem lá primitiva para os animais, né? Por exemplo, Cláudia, os répteis, por exemplo, cobras e outros répteis, a função olfatória é primordial para eles. Tem uma questão A de função olfatória é sobrevivência, né? primordial. Então, é justamente isso que eu levantei a mão, vamos achar aqui, que eu ia abordar depois da doutora Ivênia, porque eu raciocinei por um outro caminho, da cibersegurança. Eu não entendo de biologia, mas de tecnologia. Pelo caminho da cibersegurança, eu entendi assim, o olfato é essencial para a sobrevivência, para a segurança, e então ele tem talvez um caminho mais rápido que ele desvie para alertar, né? Porque o olfato é utilizado e muito pelos animais para identificar possíveis predadores, né? Não sei se eu falei besteira, mas Ou a minha presas também, ideia né? é essa. Ô, Márcio, ou presas. Por exemplo, uma serpente, ela identifica onde está um ratinho que ela vai comer, até pela radiação de calor, mas também pelo olfato, porque nos répteis o olfato é muito desenvolvido. Nos peixes também.
Então, o que a Cláudia disse, ela lembrou bem. O olfato é uma função muito importante nesses animais primitivos que ainda não tem, né, Cláudia? Um córtex bem desenvolvido, né? Dá para se afirmar que o olfato, entre os seres mais primitivos que surgiram, o olfato surgiu primeiro, antes do que a visão e a audição? Ah, sim, com certeza. É sim, porque o olfato das sensibilidades especiais, que são olfato, paladar, visão, audição, equilíbrio, ele é com certeza, ou se não sei o mais antigo, mas é dos mais antigos. Certo. Ainda tem um outro detalhe, né? E talvez por isso a questão da memória olfativa seja tão chamativa para o ser humano, né? A gente tem uma memória olfativa Sim. muito mais atuante do Sim. que os outros sentidos. Marcante. Olha, Capítulo 4, automatismo e corpo espiritual, ele vai dizer que o olfato começou nos animais aquáticos, de expressão mais simples, por excitações do ambiente em que evoluíam. os peixes têm uma capacidade olfativa muito grande, viu, Laide? Os peixes são seres olfativos. Então, olfativos. E aí ele vai... Pior que eu não consigo desligar esse negócio, que coisa. Uhum. Então, o olfato se desenvolveu antes do cérebro Então, acoplar maior, com mais equipamento, né? Para É passarem os verdade. né? Agora, o tálamo... Pode falar, Laide, desculpa. é na gênese dos órgãos psicosomáticos. Psicossomáticos, que a mente atua no corpo físico, né? Psico, mente e soma o corpo. O sono, isso. Agora, cada grupo animal, de todas as formas de sensibilidade que existem, às vezes prioriza uma ou duas. Por exemplo, os peixes são olfativos, os carnívoros, os cães, lobos e semelhantes, eles priorizaram priorizaram o olfato e a audição. Os primatas priorizaram a visão. Por isso que os olhos dos primatas vieram para frente, são frontais. Entendi. Muito bom. Quem mais tem comentários, perguntas? Aproveitem a doutora Ivênia presente. Doutora Ivene e todo mundo aí, né? Cláudia, todo mundo. Doutora Cada Cláudia. um está estudando de um jeito. E continuando aqui, ó, ele vai dizer que o gosto surgiu nas plantas, muitas delas armadas de pelos viscosos, destilando sucos digestivos. É isso Depois aí. vai falar do sexo, tal. Muito bom. Legal. Mais algum comentário? Bolivar não falou nada? Eu quero ver com o Vitor, quando ele falou sobre o cérebro artesanal, aquelas, né, vamos falar assim, as invenções, as descobertas, né, que no plano espiritual tinha toda uma base, né, primeiramente, e que a espiritualidade promovia, então, as reencarnações para que os homens, então, né, colocassem em prática o que aprendeu. Aí eu quero questionar, assim, a gente pode também intercalar neste aprimoramento espiritual, antes mesmo do reencarne, com a teoria que nós temos de espíritos que vieram de outros planetas já com uma capacidade intelectual bem mais avançada do que nós da Terra? Ou seja, eles já tinham conhecimento. Aí a gente pode complementar o ensinamento, o estudo, com esta teoria, que além do plano espiritual, né, os espíritos superiores ensinar e demonstrar para os espíritos, para que eles viessem e colocassem em prática, também
a própria espiritualidade, né, a providência divina, colocaria no meio também nosso espíritos já com uma inteligência, não um fator moral, mas a inteligência para poder propiciar essa evolução, esse progresso material. A gente pode também entender que essa providência divina foi também colaborando para que esses espíritos também de outros planetas. O Bolivar, interessante esse comentário seu, né? Porque esse intercâmbio de conhecimento, né, com isso que está falando pra mim, desses seres que vieram de outros planetas foi muito grande, né? E até o, Sim, né, de como que conseguiram fazer tanta coisa com tão pouco recurso. Eu entendo, né, que a partir do texto que esse intercâmbio entre encarnados e desencarnados ele é sempre constante, né? E quando sim, alguns sim. sabem mais que outros, né, eles induzem aqueles que sabem menos, né? Eles são os fatores de indução, né? Eles estimulam, né, quem está junto, a civilização toda, a evoluir, a progredir. É interessante que o Emmanuel, no A Caminho da Luz, fala, né? Conta ali a história deles e explica o porquê que hoje eles não, entre aspas, não existem mais, né? Muitos já retornaram, né? Tanto é Uhum. que eu li os elipsos, por exemplo, né? Sim, sim. O que eu achei interessante do texto é que, assim, o André Luiz, ele trouxe, assim, não vou falar, não sei se a palavra certa é essa, mas uma nobreza muito grande para essa questão desse intercâmbio entre Justo. encarnados e desencarnados, vice-versa, e agora, com esse teu comentário, entre encarnados e encarnados, né? É. Quem sabe mais ou quem tem mais um desenvolvimento, né? Tudo na natureza, né? Tem um fluxo do maior potencial para o menor potencial. E isso acontece Uhum. também com o conhecimento, né? Márcio levantou a mão? Não, dentro disso que o Bolivar falou, eu achei muito interessante, é o caso das artes, né, dos artistas plásticos lá da região da Europa, quando, de repente, contagiaram vários pintores, escultores inovadores, né? É o caso da música, né? A gente também pode usar esse mesmo raciocínio para quando surgiram os microcomputadores, depois a internet, recentemente, de uns 25, até pouco mais, uns 30 anos para trás, a inteligência artificial, que hoje é realidade, cada vez mais vai Tem criando novas algum microfone empresas. aberto? Tem algum microfone aberto aí de gente falando? Sou eu que estou falando. Eu acho que é o próprio microfone do Márcio, ele tem um eco, o seu microfone, mas pode falar, Márcio. Não, mas era você mesmo. Ah, então, e aí é bacana a gente ver isso e a gente está vivenciando isso, né? Essas questões. E para finalizar, uma pequena piada, né? Que vocês estavam falando que o peixe tem o olfato tal, e muito forte, né? Muito sensível. Eu, se for respirar embaixo da água, eu me afogo, né? Não sei como que eles conseguem, né? Mas eu gostaria de fazer um comentário sobre a pergunta do Bolivar, Aham. porque a Alice levantou a mão. Deixa eu só terminar, Alice. Que eu acredito, Bolivar, que é a combinação das duas coisas. Tanto o preparo do espírito, que já vem com uma bagagem mais rica, né? Mais preparado, como também a inspiração dos mentores. Porque, por exemplo, naquele livro que a gente estudou antes com outro grupo, né? Mecanismos da Mediunidade, falo do Tales de Mileto, né? Um filósofo grego que Oh, viveu lá para trás, né? E ele fazendo uma experiência que a gente está cansado de fazer, friccionando a pele de ovelha, né? Com uma pedra de âmbar, se eu não me engano,
ele via que criava aquele magnetismo, né? As coisas eram atraídas, né? E quando eu era criança, eu lembro que a gente pegava esses pentes de cabelo de plástico e ficava penteando e pegava um pedacinho de papel e virava imã, né? E a gente ficava dando É, risada e ele, vendo isso, desenvolveu toda uma teoria da eletricidade, ou seja, a gente ficava dando risada, você vê a diferença do É, gênio e do normal, né? Que a gente não tirou nenhuma já é. conclusão disso. Ele vê as linhas de forças, né? Então, uma vez caiu na cabeça de um cara uma maçã, né? Caiu de uma macieira e ele desenvolveu a teoria da gravidade e já caiu uma vez um tijolo na minha cabeça e eu não pensei em nada, só fiquei com dor, né? Então você vê que não é qualquer... Tem que ser os dois, a inspiração e o espírito preparado, né? É. Quem mais? Eu só fiquei pensando se muitas dessas invenções que saíram em várias partes do mundo também não têm o propósito de não deixar que uma nação prenda esse conhecimento, seja para uso militar ou qualquer coisa assim. Porque aí, se mais pessoas descobrirem, a nação não vai ficar com aquilo guardado. é, É, com certeza. é, Deve tudo ser isso mesmo. Tudo tem os dois lados, né? A gente tem uma ferramenta que você cava e cria alimento, a cultura, né? A agricultura, mas você pode dar uma machadada na cabeça de alguém e matar. Então, É, tudo tem os dois lados. O intelecto sozinho, ele cria uma coisa neutra e a moral dá uso bom ou ruim para aquilo, né? Bom, pessoal, esse capítulo foi de um conteúdo assim fantástico, aliás, como todos os outros. E nós vemos que André Luiz tem nos trazido muitas revelações. Ele tem nos mostrado coisas que têm nos surpreendido. E das coisas mais simples, mais elementares, como na aula passada, a questão da vida dos vegetais no plano espiritual, e depois esses mesmos vegetais que têm uma vida curta no plano espiritual, a sua estrutura astral, já que nós não podemos falar em perispírito do vegetal, mas é algo semelhante. Então, a sua estrutura astral, depois ela é trazida e ela vai se fortalecendo e se desenvolvendo também aqui na Terra, né? Para os animais, as coisas também caminham na mesma direção. Importantíssimo, nós sempre soubemos disso, que existem vegetais, tem animais, mas como é que isso acontece? Qual é o mecanismo que realmente rege? Quais são os fundamentos científicos? Isso é o que André Luiz nos traz, isso é o que nos surpreende. E a colocação do Bolivar realmente ela foi em cima. Por quê? Porque quando nós vemos os primatas, como que eles foram se estruturando, né? Desde lá o Australopithecus, e todas aquelas primeiras formas humanas evoluíram para a nossa condição de hoje. E André Luiz nos traz essa grande revelação. E isso realmente me chamou muita atenção, porque já tem um tempo que eu tenho estudado essa questão, tenho acompanhado bastante, e aí ele vai falar sobre esse fluxo da mente dos espíritos superiores que vão influenciando aquelas inteligências em construção e informação, né? E além disso, Bolivar fala, além disso, ainda existe aqueles espíritos com um potencial cultural já definido, que após se adaptarem às condições do planeta, também trazem a sua contribuição. Então, é como se os espíritos superiores influenciassem as almas no plano espiritual e esses espíritos que migram, eles já teriam uma ação no plano físico. Então, vejam bem, eles agindo no plano físico com aquelas mentes que já foram preparadas pela espiritualidade superior, nós observamos, então, os grandes avanços que existiram. E quando eu vejo esses filmes sobre os primatas,
existe sempre aquela grande interrogação, porque o sofrimento era grande demais, os predadores, eles eram colossais, era realmente um cotidiano assim maluco, né? E nós vamos vendo essas coisas com essa visão que temos da espiritualidade, e isso vai nos provocando determinados questionamentos, né? A evolução à custa de tanto sofrimento, de uma situação até desigual frente ao que eles enfrentavam aqui no cotidiano. Mas ouvindo as revelações de André Luiz, nós observamos que existia um outro lado, existia a presença marcante das entidades superiores, digamos, não interferindo, mas acompanhando e intervindo nos processos para que os primeiros homens eles tivessem realmente sucesso nesse processo de desenvolvimento da sua capacidade intelectual. Então, esse livro nos traz realmente muitas respostas, sem a menor sombra de dúvida. Certo, Cláudio? Tudo bem. Nós ouvimos também na história, Virgílio, que aqueles primatas, vamos dizer assim, eles não tinham assim uma vida etária, né? Uma faixa etária acima de 22, 24 anos, não. Era no máximo 20, 22 anos, sabe? E isso foi aumentando ao longo do Eles tempo, já né? tinham. Isso foi É, aumentando ao é, longo do tempo. Mas exatamente por isso, o meio era muito agressivo. Era agressivo demais. muito agressivo, né? É. Eles tinham que lutar com o próprio homem que estava ao seu lado, porque também era tudo inimigo, né? Era mais sobrevivência mesmo. Então, e eu acredito, como nós trazemos toda essa herança, eu acredito que muitas das reações que nós temos hoje têm muito a ver, porque nós nos referimos a eles, só que eles éramos nós naquela situação. Imaginem Oh, o trauma de um tigre dente de sabre, né? pois E é. do indivíduo naquele momento. Eu tenho a impressão que muitos dos traumas que temos hoje, né? Eles Uhum. têm uma ligação muito grande com essas experiências que nós vivemos lá, nessas épocas longínquas da nossa evolução. Imagina, viu? É. Mas o trauma realmente ele vai ficando, e o interessante é que esses traumas, entre aspas, eles são alavancas de evolução também. Então, é um processo assim muito complexo que Complexo. André Luiz vai lançando luz para a gente poder realmente entender tudo isso. Um parêntese, Virgílio, na expressão traumas, não é do estudo, mas só para, né, reflexão. Um amigo aqui de Itajubá fez um estudo porque que ainda o homem de hoje, né, tem muito medo da morte. Então, no estudo, chegou-se na conclusão que, devido aos traumas das diversas e diversas maneiras em que a morte foi muito dolorosa, foi muito trágica, foi muito horrível, né? Então, acabou intimamente tendo um certo trauma, e isso repercute durante milênios e milênios, né? Então, Bolivar, olha só, hoje você veio realmente para lançar muita luz. Interessante esse aspecto, porque eu tive duas amigas de muita cultura que disseram assim para mim: Virgílio, eu não posso acreditar na reencarnação, porque eu não posso acreditar que eu vou passar uma outra existência por tudo que eu passei nessa. É exatamente isso. Pelas formas com que a pessoa, Mas tudo é para ela... reflexão. Oi? Tudo é para reflexão, né, Virgílio? Sim, Aprendizado. essas variadas e milhares de formas que nos levaram ao momento do desenlace pode muito bem, né? É, Aí é lógico, né, que as nossas professoras Cláudia e Irvênia poderia também dar sua opinião, mas é muito provável que o fato de não se aceitar ou de se evitar ou não falar sobre o assunto tenha muito a ver com essas reminiscências que estão em processos, né, de burilamento, mas você vê tem que tudo a está ver. tanto em processo e já evidenciando o progresso, né?
que muitos desenlaces hoje, muitos desencarnes hoje, já não é tão brutal quando se tem a tal da xilocaína e outros remédios que propiciam, né, propiciam o desencarne, né? Mais O tranquilo. esgotamento. Bem mais ameno, bem mais tranquilo, É Tem isso aí, gente que Cláudio. desencarna dormindo, né? No seu processo natural, É. mas Tá tudo é aí, aprendizado. tá aí a psiquiatria, né, para poder penetrar esses caminhos. Mas aí esses medicamentos não são para aliviar a dor, não para induzir ao Não, não, desencarne, né? não. Não, Eu, eu tenho a impressão que ele quis falar o seguinte: tem determinados casos, ô Cláudio, que a pessoa ela é mantida, né? Sedada, Sim, né? sedada, é. Sedada, sim, sim. eu tenho uma amiga que a mãe dela estava no estágio terminal, mas é aquela coisa, não se tinha muita ideia. Aí o médico chegou e falou: Olha, se você quiser, nós podemos tirar a sedação. Ela pode ficar um pouco agitada, mas podemos colocá-la, trazê-la à lucidez. E aí ela achou que não, que deveria continuar sedada. Olha só como que é interessante isso aí, né? E ela veio realmente a desencarnar depois, né? Muito bem, João. É, é, O ninguém tem. assunto é rico. Tem bastante coisa. Mas esse medo da morte, acho que é devido ao atraso, né? Nosso atraso. Porque Tem tudo a ver, né? as Tudo a nossas ver. mortes no passado, muitas foram matadas, né? Em guerra, em luta, em defendendo o alimento. Ou seja, então a gente vai atrelando a morte à coisa ruim. Nem Mas todas as mortes foram morridas, né, João? Algumas foram matadas. então, a gente vê, por exemplo, os espíritos superiores que desencarnam, né? Dizem que o Divaldo foi recebido por espíritos da mais alta hierarquia, né? Então, ou João, seja, a- essas histórias de espíritas são interessantes, né? Mas tudo bem, é bem mas, provável mesmo, mas né? aí que tá, Virgílio, o espírito que, 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 que arruma Trabalhador. inimigo, que Ah, arruma sim. a inimizade, que ele desencarna, ele vai ser caçado por um monte de gente. Aí está Manuel Filomeno de Miranda, né, Laide? Mostrando como é que funciona isso. Então, esse medo da morte é devido ao nosso atraso, né? Eu acredito que Né? no mundo mais evoluído, a morte vai ser uma coisa bem mais tranquila, não vai ter essa conexão com medo, né? Não tem porquê, Correto. né? Sim, é isso mesmo. Uhum. Doutor Ivene, alguma coisa a acrescentar? Mas também é porque é uma mudança, né? E como a gente não lembra como era lá, a gente fica mesmo Vai assim, ficando por ressabiado. aqui. Qualquer mudança incomoda, né? Qualquer mudança incomoda. Você É, vai mudar de uma casa pequena para uma casa grande, tem que fazer a mudança, encaixotar as coisas, um trabalho danado, incomoda. Por isso que tem gente que fala, não, me deixa quieto aqui no meu canto e pronto, né? ainda Qualquer mudança bem, incomoda, qualquer mudança incomoda. ainda bem Então, que não tem é, mudança, não tem caminhão de mudança nessa, né? é. Então, de repente, você vai não largar esse corpo que você está acostumado anos e anos e anos. Aí você fala, bom, como é que vai ser? Eu não me lembro como era. É, Isso causa mesmo, toda coisa que é desconhecida causa, assim, se não medo, pelo menos uma ansiedade, uma expectativa, né? é É isso isso aí mesmo. mesmo, tá certo. Muito bom. Se ninguém tiver mais nenhum comentário, teve gente que nem falou nada, mas não que seja obrigado a falar, mas fiquem Mas à vontade. era bom a gente ouvir a voz, né, João? Pelo menos o timbre da voz. É, Oi, eu estou me lembrando aqui que quando a gente faz a pergunta, tem medo da morte? A resposta maior é não, não tenho medo da morte, sim da dor.
né? Então, muitos têm medo é da dor, o antes, né? O decorrer dessa ida, né? Porque todo mundo, né? A questão da dor assusta, né? Como Eu que vai ser? É a dor. Não tem medo da morte? Não, eu tenho medo da dor. Como é que vai ser? É o Né? assunto do estudo de domingo, Celinha. Ah, sim, aí, ó. É esse, né, esse medo, né, da dor, né, que a gente sempre lembra na dor, né, da morte relacionada à dor. Então, isso apavora. A gente sempre arruma alguma justificativa, isso é Ah, verdade. Celinha, tem medo Ué, de outras coisas também, tem medo do desconhecido, como disse a do doutora desconhecido. Evênia. Não Isso, sabe o que eu que vai acabei de encontrar lá na Então, frente. sim, sim, mas a maioria, aqueles que nem É. conhecem, né? Já nem conhecem, já logo É, vão respondendo, tenho medo da dor. Então, né? Tirando, ó, ainda tem mais essa ainda, né? Muito bom. Eu acho interessante, porque a hipótese mais assustadora é a dos materialistas. Então, a gente já sabendo um pouquinho mais, já dá para ter um pouquinho menos de medo. É, verdade. O é. nada, né? O nada é um vazio. Eu não consigo nem imaginar não existir, né? É muito estranho. Vamos encerrar então, gente? Quem gostaria de fazer a prece? Ô Alexandre, você nem falou nada. Você não quer fazer a prece? Boa noite a todos. Faço sim, mas antes eu quero fazer um comentário. É Ah, rapidinho. tá No vendo? texto, de um texto diz assim: a inteligência é para o bem e para o mal, e o sentimento também é para o bem e para o mal, né? Então, falando da morte, eu sempre brinco com uma coisa séria. Eu fiz um trato com o diabo e com Deus. Com o diabo, eu só vou para o inferno se tiver ar-condicionado. E com Deus, se tiver uma nuvem, aquela supersônica para ficar rodando pelos planetas e tal. Mas, por enquanto, eu peço assim, por gentileza, me deixa mais uns anos aqui. Pelo menos mais uns 30, 40. Entendeu? Ai, Não é que eu Alexandre. tenha medo da morte, né? Mas eu Ele Os espíritos disfarça bem, riem. né? Ele disfarça Então é bem. isso. Eu sei que é. Mas vamos lá, né? Vamos lá. Tá na mão do Pai Maior. Vamos levando. Enquanto a gente puder ficar aqui, vamos levando a vida, né? Do jeito que dá. É, Não é verdade, Vênia? Hum. é verdade. Você Ainda está certo. continuo, ainda continuo no seu testamento ou não? Por enquanto, né? Mas Obrigado, meu irmão. você está em liberdade condicional. Estou com a tornozeleira ainda. Muito obrigado. Viu? Tá bom. Tá bom. Então vamos lá, vamos fazer a Vamos prece. lá. Bom, então nesse instante, vamos levando o nosso pensamento ao nosso querido Mestre Jesus e agradecendo mais uma vez essa grande oportunidade de estarmos reunidos em seu nome. Agradecendo aos mentores do Centro Luz e Caridade de Tubi e a todos vocês de estar participando nesse grupo maravilhoso e cada dia aprendendo um pouquinho mais. E assim espero encontrá-los novamente na próxima quarta-feira. E pedimos humildemente a licença a todos os mentores e ao Pai da Vida, que nos dê a oportunidade de encerrarmos os estudos desta noite. Que assim seja, graças a Deus.